Então vamos começar a aula de hoje. Nós estamos na aula 3 do curso de Introdução à Mecânica Quântica. Lembrando que depois eu vou abrir para vários ramos de aplicações da quântica. Nós vamos falar um pouquinho de computação, um pouquinho primeiro de informação. Eu vou usar a plataforma Qiskit. Eu vou ensinar vocês como é que mexe. E logo a gente vai utilizar essa plataforma para poder fazer coisas da quântica. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Então, nós vamos começar hoje pelo teorema da decomposição espectral. Então, como os operadores aqui serão matrizes, o espectro de uma matriz são os seus autovalores. Aqui diz que no espaço vetorial de dimensão finita, não sei se eu estou escrevendo menor do que antes, acho que sim, né? Talvez acho que eu vou aumentar um pouco aqui, peraí. Vou colocar 30. Vamos ver como é que fica. Acho que ficou melhor. Eu vou aumentar um pouquinho isso aqui. Então vamos lá. No espaço vetorial de dimensão finita, que é o caso da gente, a gente não vai trabalhar com dimensão infinita. A dimensão é finita. Um qubit tem dimensão efetiva 2. E não é a quantidade de dimensão é finita e mais ainda discreta. E aqui nós vamos usar discreta, ou seja, a dimensão é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que a gente o conceito unidimensional aqui, que é um bit quântico, ele já é um vetor dimensão 2. Mas a ideia é que seja discreto. E seja A um operador. Nós sabemos que os operadores atuam nos vetores, nos QETs. Então, um operador é uma matriz. A gente vai trabalhar aqui com operadores hermitianos. Vamos lembrar que é um operador hermitiano. Hermitiano é um operador cuja transposta conjugada, que é o A-Dagger, é igual a ele mesmo. Vamos lembrar que quer, vamos dar um exemplo aqui rapidinho. O A, só para a gente lembrar o que é o A. 1, 2 mais I, 2 menos I e 3. Isso é um operador hermitiano, certo? E, claro que são matrizes quadradas. São representados por matrizes quadradas, esses operadores.
Então, existe uma base ortonormal. Se o cara é isso aqui, então existe uma base ortonormal. Opa. Vamos lembrar que a ortonormal é uma base que é ortogonal e normalizada. Ou seja, o produto escalar entre eles, quando eles são diferentes, dá zero, e o produto escalar dele com ele mesmo dá 1, que consiste nos autovetores de A. Aqui tem um probleminha, e autovalores, quando os autovalores não são diferentes, quando eu tenho autovalores iguais, eu tenho um subespaço ali que eu tenho que diagonalizar ele de maneira a posteriori. Mas aqui eu estou pensando em autovalores distintos, tá? Então, vamos supor aqui que o operador A tenha ou possua N autovalores distintos. Certo? A outra coisa, que é um teorema, que talvez eu prove aqui rapidinho, mas então isso aqui é um resultado. O outro resultado, que os autovalores de operadores hermitianos são reais. São sempre reais. São reais. Vou botar assim, sempre ou não. Isso sim é uma coisa importante, porque a teoria quântica, nos diz que nos diz que tudo que a gente pode medir são os autovalores, conforme eu vou mostrar para vocês nos postulados daqui a pouquinho. Então, o que eu estou falando aqui é que na notação de Dirac, lembra que de Gaal que um autovetor V de A é um vetor cujo, quando eu aplico a matriz A em V, dá um autovalor vezes o próprio V. Note que essa relação aí ela é diferente quando V não é um autovetor. Quando V não é um autovetor, quando eu aplico a matriz de A, dá um V', dá outro vetor. Ele só dá esse escalamento do vetor quando lambda é um autovalor e V é um autovetor. Então, isso aqui é a relação de autovalores e autovetores. E esse aqui é o operador, esse é o autovetor, e esse é o autovalor correspondente a esse autovetor. E notação de Dirac, isso aqui não muda nada.
Ao invés de botar esse Vzinho, a gente coloca o cat. Vou chamar de V mesmo. Certo? Então, essa é a relação de autovalores e autovetores na notação de Dirac. Mais especificamente, se A é hermitiano, vou só reescrever o que está escrito ali em cima de maneira resumida. Então, implica... Esse é o teorema, tá? Se não é... Implica que lambda, ou seja, os autovalores são reais. Certo? Então, essa é a primeira coisa. Deixa eu colocar um espaço aqui, porque ficou muito pregado lá em cima. Pronto. Agora, para resolver essa equação, então, para resolvermos a equação, vou chamar aqui de 1, vou colocar de azul mesmo. Eu vou passar por lá de lá esse vetor e vai ficar assim. O operador que está atuando no vetor V é esse. Certo? Quando eu passo por lá de lá, para eu fatorar o V, como o lambda é um número, eu tenho que introduzir essa matriz de identidade. Certo? Então, aqui eu tenho um sistema linear homogêneo, porque o que vai sobrar do lado de lá é um vetor nulo. Então, eu tenho um operador aqui que atua num vetor e dá zero. Nós sabemos que um sistema linear homogêneo só tem soluções não triviais. Então, um sistema linear homogêneo só possui soluções diferentes de zero, ou seja, soluções não triviais, quando essa matriz que está atuando aqui for não inversível, não invertível, quando não existe inversa dessa matriz. Essa matriz A posso chamar de B. Não existe a inversa de B. Tal que B é A menos lambda I. Por que tem que ser assim, gente? Vou colocar aqui no cantinho, olha lá. Se B, quando atuado no V, dá zero, se existe a matriz inversa de B, eu posso multiplicar a matriz inversa de ambos os lados aqui, eu vou ter B elevado a menos 1, B atuando em V é igual a B a menos 1, V zero. B menos 1 atuando em zero dá zero. E aqui dá identidade. Identidade no vetor é o próprio vetor. Então, a solução que eu obtenho aqui é a solução trivial. E eu não quero a solução trivial. Por isso que não pode ter inversa dessa matriz, que é o A menos lambda I. Então, uma das maneiras
da gente propor isso é que o determinante dessa matriz B, que é a matriz A menos lambda I, seja igual a zero. Então, ao resolver o determinante dessa matriz igual a zero, dessa matriz A menos lambda I igual a zero, eu vou obter um polinômio característico, os autovalores lambda, e eu vou obter os autovalores de A, que são os lambdas. Como eu não vou... Acho que todo mundo sabe fazer autovalor e autovetor aqui, mas posso fazer aqui um exemplo rapidinho? Vamos lá, um exemplo aqui. Apesar que eu não vou ficar fazendo, diagonalizando matrizes, mas eu vou deixar aqui só por completeza. Seja uma matriz A, que é um operador, ele é hermitiano, então ele é a transposta e a conjugada dele é ele mesmo. Quando eu faço A menos lambda I, é só subtrair lambda na diagonal, fica essa matriz aqui, né? E o fato dela não ter inversa é que o determinante dessa matriz aqui seja nulo. Então, o que nós temos aqui, esse determinante seja nulo. Aí eu vou ter um polinômio característico, que vai ser 1 menos lambda ao quadrado, que é o produto dessa diagonal, menos o produto dessa diagonal. Menos 1 é igual a zero. Aí eu tenho que 1 menos lambda ao quadrado igual a 1, expandindo aí e resolvendo essa, essa equação, esse Bhaskara, eu vou ter lambda igual a zero ou lambda igual a 2. Esses são os autovalores dessa matriz aí. 1, 1. Certo? Para achar os autovetores correspondentes a esses autovalores, então, para lambda igual a zero, por exemplo, começar com lambda 1 igual a 2. Então, meu autovetor, que eu vou chamar de V1, é um cara, o x escrito dessa forma, né? Um vetor coluna. E o que eu estou buscando é o vetor V1, tal que A, quando atua no V1, vai ser lambda 1 igual a 2 vezes V1. Certo? Aí nós vamos usar a mesma ideia, passar para lá, e eu vou fazer isso. A menos lambda 1 identidade, quando atua no V1, vai dar zero. Então tem que resolver esse sistema linear aqui. Quem que essa matriz está aqui? Essa matriz está aqui, vai ser a matriz A menos lambda 1, que é o 2, vezes identidade. Então, a matriz A menos lambda 1, aqui é essa matriz A menos lambda 1. Quando ela atua nesse vetor V1, isso vai dar zero. Certo? Então, substituindo lambda 1 igual a 2, eu tenho esse sistema aqui. 1 menos 2 dá menos 1. 1, 1 e menos 1, certo?
Aí vai dar um sistema linear que é menos x mais y igual a zero. E x menos y igual a zero. Então, eu vou obter que x é igual a y. Então, eu posso... Como eu vou ter que normalizar esse autovetor, eu posso escolher x igual a 1 e y igual a 1. E esse vetor não está normalizado, porque a norma dele, que é o módulo quadrado de 1, raiz quadrada, né? Desculpa. Raiz quadrada. Opa. De módulo quadrado de 1 mais módulo quadrado de 1. Lembra disso? É raiz quadrada do produto escalar da raiz de 2. Portanto, o meu V1 vai ser 1 sobre raiz de 2, 1 e 1. Então, esse cara está normalizado. Revisando, A, quando atua no V1, tem que dar lambda 1, V1. Então, a matriz A, que é 1, 1, 1, 1, quando atua nesse vetor, vou botar aqui o raiz de 2 aqui dentro, para ficar mais fácil, né? Tem que dar o lambda 1, que é 2, multiplicado pelo próprio V1, que é o autovetor. Então, o operador A, quando atua no autovetor V1, me dá o alto valor 2 atuado no próprio autovetor. Ou seja, o que acontece aqui é um reescalamento. Então, isso aqui é verdade, porque quando eu atuo essa matriz dá 1 sobre raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 2, dá 2 raiz de 2. 1 raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 2 dá 2 raiz de 2. Então, esse aqui é correto. Certo? Então, essa equação aqui está correta. Para achar o próximo autovetor, correspondente ao alto valor 0, vou fazer a mesma coisa. Eu preciso de buscar. Só mudar a cor aqui para ficar mais claro. Tá, dá um traço aqui também para não ficar confuso. Então agora eu preciso de um certo V2, que é um certo, sei lá, ômega Z, de tal maneira que quando eu aplico o A nesse alto vetor V2, ele vai dar o alto valor 0, que é o lambda 2, V2. Isso aqui também é chamado de núcleo kernel. Esse cara tem, né, o lambda quando é 0, mas isso aqui agora não importa para a gente muito. Então a ideia é a mesma, a ideia é passar para lá, colocar A menos lambda 2i, atuando em V2, vai dar o vetor nulo. Então, quando eu faço essa conta aí, vai dar assim, 1 menos lambda 2, que é 0, então dá o próprio 1, e aqui também 1 menos lambda 2, que é 0, dá o próprio 1. Quando eu atuo em um ômega z, WZ, sei lá, dá 0, 0. Daqui eu tiro duas equações iguais, que é ômega mais z igual a 0 e ômega mais z igual a 0. Daqui eu posso escrever que ômega é menos z, que, ou z igual a menos ômega, tanto faz.
Z igual a menos ômega. Então, daqui eu tiro que o V2, como eu vou ter que normalizar, então se eu chamar o Z de 1, então se eu chamar o Z de 1, se eu chamar, perdão, se eu chamar o ômega de 1, o Z é menos 1, ok? Z é menos 1. E a norma desse cara é a raiz quadrada do produto escalar. Lembra que o produto escalar é o bracket, né? Teria que fazer isso aqui, ó. V2 com V2. Mas dá módulo quadrado primeiro, mais módulo quadrado segundo. Também é raiz de 2. Então, esse carinha normalizado vai ficar 1 sobre raiz de 2, 1 e menos 1. E revisando, então a matriz A, quando atua no V2, tem que ser igual a lambda 2, V2. Vamos ver se isso é verdade. A matriz A é 1, 1, 1, 1. Quando eu atuo nesse estado aqui, vou passar o raiz de 2 para dentro. Isso dá 1 sobre raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2. 0 e 0. Que é exatamente 0 multiplicado pelo próprio cara. Então está correto. Beleza? Vou fazer um traço aqui para separar. Tá. Então agora eu vou, para acabar o que a gente precisa sobre notação Dirac, para eu começar a falar dos postulados da quântica, eu vou falar da representação matricial de vetores e de operadores. Opa, deu problema aqui. Então, representação matricial de vetores de estado. Então, nós já vimos que um vetor de estado, aqui não é um qubit, um bit quântico, é um cara qualquer, ele é representado por um vetor linha com n posições. Isso aqui é chamado de um qubit, se for d posições. Certo? Então, esse aqui é um vetor n por 1 e pertence ao espaço de Hilbert de dimensão n. Como é que eu represento isso aqui? Então, eu represento esse cara dessa forma. Lembrando o conceito de combinação linear, então, essa representação matricial e a representação de Dirac de uma representação matricial. Então, quem que é esse I? Esse conjunto aqui, uma base ortonormal. Então, estou expandindo
o psi em uma base ortonormal. Eu vou mudar de cor aqui para ficar mais claro vocês observarem. Certo? Esses AIs são as projeções. São as projeções de psi nessa base. Então vamos relembrar lá em álgebra linear, que a gente começou na aula 1. Só lembrando que esses AI são complexos, tá? Posso deixar aqui. Em álgebra linear, os coeficientes da expansão de um vetor V, vamos lembrar, eu posso escrever um V, eu escrevi isso, eu mostrei isso para vocês, que o V ele pode ser escrito por uma combinação linear estou botando N minúsculo, N maiúsculo, né? N, de AI, VI, onde esses VIs são chamados da base de uma base. Então, onde VI, cada VI desse é uma base para o espaço, né? E cada componente AI desse é o produto escalar de VI com V. Mais especificamente, para a gente poder entender melhor na notação de Dirac, é uma espécie de braquete, que é isso aqui, ó, VI, ele se transforma num cara transposto, ainda que em Gaal os caras não façam assim, tá? Deveriam fazer assim. Então, vou falar da relação de fecho agora, mas deixa eu dar um exemplo rapidinho para vocês não se perderem nisso. Então, imagina que eu tenho um vetor V que é dado por AB. Então, eu posso escrever esse cara dessa forma. Vou botar a 1 e a 2, para ficar mais coerente com o que está aqui. Eu posso escrever esse cara como A1 multiplicado por 1, 0, mais A2 multiplicado por 0, 1. Esses caras, por exemplo, formam uma base ortonormal, que é a base computacional. Eu posso chamar esse carinha aqui de um I. É unitário, tá? Por isso que eu chamo, boto esse chapeuzinho. Então a gente escreve esse carinha como A1I mais A2J. Eu podia ter chamado de V1 e V2, só para. Eu vou até chamar isso aqui só para ficar mais condizente com o que nós estamos fazendo aqui. Tá? No fundo é isso aí. Mas para poder a notação ficar coerente com o que eu estou ensinando, eu vou colocar esse I e J, eu vou chamar de V1 e V2, que é o I e o J, tá? Então aqui é A1 V1 e A2 V2.
Não é que o que eu fiz está errado, tá? Só estou renomeando aqui para ficar coerente com isso aqui, ó. Tá bom? No caso geral. Então, quem que é o A1? Como essa base é ortonormal, quando eu multiplico A1 pela esquerda aqui, ó, multiplicar A1 pela esquerda, multiplico V1 pela esquerda, eu vou ter A1, vou botar isso aqui de outra cor, azul. Eu vou ter A1, esse carinha, escalar V, mais A2, esse carinha, escalar, aqui é V1, né? E aqui é V2. Então, só tuei V1 azul na esquerda disso, dá A1, V1 escalar V1, A2, V1 escalar V2. Só que tem que essa base, se essa base V1, V2 é ortonormal, ali dá para ver que é. Significa que V1 escalar V1 é igual a V2 escalar V2, que é 1. E V1 escalar com V2 é 0. Eles são ortogonais, lembra? Então, esse termo aqui dá 0 e esse termo aqui dá 1. Isso dá o próprio A1. Certo? Então, no caso da quântica, que na notação de giro aqui, o psi é isso aqui, ó. Então, eu vou escrever esse cara dessa forma, mesma forma. Podia até copiar aqui, né, para ficar melhor. Só que esse cara aqui, ó, é o qubit 0. E esse carinha aqui é o qubit 1. Eu vou escrever dessa forma. E essa base é ortonormal. Significa que 0 com 0, esse produto escalar aqui é igual a esse produto escalar aqui, que é 1. Dá para ver aqui, ó, se eu pegar o cat 0, passar para bra 0, então, só fazer aqui, depois eu apago. Esse aqui eu pego esse cat e passo para bra. E o cat está aqui, né? Isso aqui dá 1 com 1, mais 0 com 0, dá 1. Ok? E como ela também é ortogonal, esse produto de 0 com 1 é igual ao produto de 1 com 0, que é 0. Vocês podem ir perguntando aí, tá, gente? Não precisa de ficar acanhado, não. Bom, então,
essa maneira de escrever o psi, dessa forma aqui. Podia até melhorar para poder usar o mesmo índice. Eu vou chamar o A1, eu vou chamar de A0, e o A2 eu vou chamar de A1. Sabe por quê? Porque aí vai ficar mais coerente ainda o que a gente colocou ali em cima. Então, o vetor psi é um somatório indo de 0 a 1, de AI, cat I. Confere? Ele é 0, depois ele é 1. E quando eu braqueto o cat I pela esquerda, e quando eu faço isso aqui, ó, quem que é isso aqui? Isso aqui vai ser soma de 0 a 1 do cara aí atuando em psi, atuando em AI I. Ok? Então, daqui dá para ver que o que acontece aqui, esse AI sai fora do produto escalar, e aqui fica produto escalar de I com I, que é 1, e mato somatório. Isso aqui é igual ao próprio AI. Se eu multiplicasse por J pela direita, não, pela esquerda, por J, que era o mais correto, na verdade, de fazer, a conta ia ser a mesma. Ia ser somatório em I de 0 a 1 do AI, J, I. Só que J escalar com I dá um delta de Kronecker de I com J. Essa função delta, ela é 1 quando I igual a J, e 0 quando I é diferente de J. Então aqui só vai sobrar o AI quando I é igual a J. Certo? Na verdade, o AJ, né? Vai sobrar só o AJ. Porque J é igual a I. Beleza? Tá, então deixa eu falar agora da relação de fecho, ou relação de fechamento. Tem um nome muito bom de traduzir isso em inglês. O nome era relação de closure, fechamento, fecho. Então, significa o seguinte: se isso aqui, para ir de 1 a n, é uma base ortonormal e completa para o espaço de Hilbert de dimensão n,
Então, a identidade pode ser escrito como... Só um minutinho, peraí, só um minutinho. Então, olha só, vamos dar algum exemplo aqui. Então, essa é a relação de fechamento ou de clausura, ou de fecho. Por exemplo, esses caras, que o bit 0 e 1, são uma base ortonormal para o EH2. Significa que a identidade pode ser escrita como igual a 0, de 0 até 1, desse cara II. Mais especificamente, quando o I igual a 0, eu tenho o CatBra 00. Lembra que isso aqui é um operador. Também é um projetor. E quando o I igual a 1, eu tenho esse CatBra aqui, ó. Vamos provar que isso aqui é identidade. Vamos lembrar quem é o cara 0, quem é o cara 1. O bit 0 e o bit 1. Então, quem é o CatBra 00? CatBra 00, ele é esse carinha aqui, ó. Ele é o cat do 0, que é 1 com 0, produto externo com o Bra do 0, que é esse cara, 1,0. Lembrando que esse cara aqui, o cat 0 é 2 por 1, o Bra 0 é uma linha por duas colunas, então isso aqui vai dar um operador 2 por 2. Lembra que em produto de matrizes, a dimensão do meio some. Então isso aqui vai dar 1 com 1, 1 com 0, 0 por 0 vezes 1 e 0 vezes 0. Agora, quem é o CatBra 1? É esse aqui, ó. Então aqui é 0, 1. Esse é o cat 1 e esse é o Bra 1. Lembra que eu não posso inverter a ordem, eu só estou fazendo a transposta e conjugada, estou fazendo o dagger do 1, né? Como eles são reais, não muda nada. Ele só muda de coluna para linha e linha de coluna. Então, esse aqui vai dar 0 vezes 0, 0 vezes 1, 1 vezes 0 e 1 vezes 1. Daqui dá para ver claramente que isso aqui é verdade, né? Confia essa matriz para ele. Isso, que é esse cara, mais isso, que é esse outro cara, é igual a identidade. Beleza? Deixa eu dar outro exemplo aqui. Nós acabamos de fazer os autovetores e autovalores
dessa matriz. Tem um teorema, aí não é muito fácil de você saber isso, mas dá para provar facinho com notação de Dirac, é que operadores, matrizes hermitianas com autovalores diferentes, os autovetores correspondentes são ortogonais, certo? Aqui eu tenho o operador A, que tem dois autovalores diferentes. Isso implica que os autovetores dessa matriz formam uma base para esse espaço, porque eu tenho dois vetores que são ortonormais no espaço de dimensão 2. Então, isso aqui é uma base. Então, vamos escrever aqui. Então, os autovetores... Outro exemplo. Os autovetores do operador A formam uma base para H2. Então, o que eu estou falando, que eles formam uma base para H2. Eles são ortonormais. Vamos escrever quem são eles aqui. Então, eu tenho V1, que é 1 sobre raiz de 2, 1, e V2, 1 sobre raiz de 2, 1 e menos 1. Dá para ver que eles são ortonormais. Dá para ver que V1 escalar V1. Vou colocar assim, ó. VI escalar VJ é delta de J. Aqui já está contido que se I for igual a J, dá 1, e se I for diferente de J, dá 0. Tá certo? Então, aqui significa que a base é ortonormal. Ela é normalizada, porque o V1 escalar V1 é 1 e V2 escalar V2 é 1. E ela é ortogonal porque V1 escalar V2 dá 0. Vamos só fazer um teste aqui. Quanto que é V1 escalar V2? Eu tenho que passar V1 para Bra e já vou meter 1 sobre raiz de 2 aqui para dentro. E o V2 é cat, só que eu vou meter 1 sobre raiz de 2 aqui dentro. Isso vezes isso dá meio. Menos isso vezes isso dá meio. Dá 0. Ok? Então, quando o I é igual a J, dá 1. Quando o I é diferente de J, dá 0. Então, isso é uma base ortonormal. Se é uma base ortonormal, então é uma base para o espaço inteiro, já que o número de elementos que eu tenho da base ortonormal é igual à dimensão do espaço. Isso significa que a matriz de identidade tem que ser igual ao somatório de 1 até 2, de I. Se tiver dúvida, vai perguntando, tá, Lívia? Não precisa ficar com vergonha, não. Então, aqui eu tenho, ó, I não, VI, né? Ela não chama I, chama VI. Isso significa que V1 quer quebrar V1 mais
V2 quebrar V2, tem que dar identidade. Vamos ver se é verdade isso aí. Vamos fazer. Quem é o quebrar V1? Bem, quebrar V1. Ele é o cat V1. Produto externo com Bra V1. De novo, esse cara aqui tem 2 por 1 e esse é 1 por 2. Então, o produto isso aqui é um operador 2 por 2. Então, vai dar meio, meio, meio e meio. Quanto que vale o quebrar V2? É a mesma coisa, só que o 2 tem um sinal trocado ali. Só apagar esse aqui que o resultado eu não sei ainda como é que é. Então aqui tem um sinal trocado. Tem um menos, aqui tem um menos. Então aqui eu tenho meio. Aqui eu tenho menos meio. Esse por esse eu tenho menos meio. E aqui eu tenho meio. Menos com menos dá mais, né? E dá para ver claramente que isso aqui é verdade. Porque o quebrar V1 é isso aqui. Mais o quebrar V2 é isso aqui. Os termos fora da diagonal subtraem, os termos da diagonal se somam. Isso aqui é a identidade. Ok? Então, essa é a relação de fechamento, fecho ou cierre. Cierre, em espanhol, closure. Eu só dar um espaço aqui para não ficar muito acaiado. Tá, mas para que eu estou fazendo isso? Porque agora vamos ver a representação matricial dos vetores, que era o título que eu tinha falado. Então, se eu tenho um vetor V, ket V, é a mesma coisa de eu ter identidade multiplicado pelo ket V. Eu vou mudar isso aqui de azul, para ficar mais claro. Mas não igual, igual vai ser preto. Ora, se isso aqui é verdade, eu tenho um operador identidade, então, na verdade, eu tenho um somatório. Aqui eu não sei que dimensão, se é 2, se é n, eu vou botar n dimensões. E esse aqui é a relação de fecho por uma base ortonormal I, atuando no vetor V. Só que nós sabemos que esse carinha aqui, ele é um certo AI. Esse aqui é um número complexo. Vou chamar de AI, para ser coerente com o que está lá. E eu posso escrever isso aqui dessa forma. Eu posso separar esse carinha, botar para cá, I, e aqui é o V, multiplicado pelo cat I. Mas como esse carinha aqui é um AI, então no final das contas, a gente tem um somatório em I de um a N de AIs, cats, Is. Vou botar esse cara de vermelho. Ok? Então, quais são as componentes do vetor V na base ortonormal I? Tanto as componentes
que são as projeções na base ortonormal. Agora aqui eu vou ter que fazer um combinado com vocês. Se eu falei em base, ela é ortonormal. Então ela já é ortogonal e normalizada. Então aqui é de 1 até n, né? Essa base tem n elementos. São os AIs, que são esses números complexos. I, V. Portanto, a representação matricial desse cara, que é A1, A2, etc., a n, n por 1, vai ser escrito como o A1 é 1 com V. O A2 é o 2 produto escalar com V. E assim por diante até o último cara. Certo? Posso mudar isso aqui de cor? Tá mais claro. É óbvio que o BRA-PSI nós sabemos que o BRA é de o vetor coluna, ele vira vetor linha e todo mundo ganha uma estrela. Ou seja, ele é um vetor de uma linha por n colunas. Aqui era um vetor de uma coluna por n linhas, ou seja, n linhas por uma coluna. Olha o contrário, né? N linhas por uma coluna. Aqui é um vetor de uma linha por n colunas. E é óbvio que isso aqui vai ser escrito assim, ó. Depois eu botar vírgula. Lembrando que um produto escalar, então vamos observação. Φ com psi é igual a psi com φ. Isso, né? Então, esse cara aqui é o estrela desse. Tá bom? A notação de Dirac. E, finalmente, para poder representar matrizes, ou seja, a representação matricial de operadores. Vou só escrever o produto escalar aqui antes. Vamos relembrar aqui do produto escalar. Então, outras observações aqui. Se for isso aqui. Cara, tá mesma dimensão, tá? São vetores AI. E esse vetor que é NBI. Então, esse produto escalar aqui vai ser o cat psi transformado em Bra
Então, todos os A's viram estrela. Então, esse aqui é o vetor 1 por n, multiplicado por um vetor n por 1. Isso que dá um número, né? Um número complexo. E esse carinha aqui, ele entra como ket. Então, B1, B2, etc., Bn. Então, aqui é um vetor n por 1. O produto disso, a dimensão n some, vai ficar uma matriz 1 por 1, que é um escalar complexo. Isso escrito aqui, em termos de anotação, é somatório de 1 até n, de A e estrela, BI, e eu tenho esse cara aqui, né? Tem esse produto aqui, ó, que sobra quando eu faço o produto desses dois caras já na notação de Dirac. Mas como é uma base ortonormal, isso aqui some. Deixa eu colocar esse aqui de vermelho, né? Então, isso aqui... Puta que é delta, né? Delta de IJ. Então, isso aqui vai virar 1. Porque I é igual a J, isso vira 1. Tanto, isso aqui é igual a isso. Certo? Agora vamos ver a representação matricial de operadores na notação de Dirac. Bem, um operador A é igual... Meu Deus, peraí. I multiplicado por A multiplicado por I. Aqui eu escrevi o I de duas cores diferentes, porque eu vou ter que representar o operador identidade via relação de fechamento por dois caras diferentes, para poder dar os termos diferentes da matriz. Saca só. Esse I somatório em I de 1 até N, desse cara pela relação de fechamento. Esse é minha identidade verde. Ela está atuando na matriz A, e depois, do lado de lá, tem outro operador identidade que eu vou pintar de azul. Só que eu não posso só pintar de azul. Eu tenho que trocar aqui o J, justamente para poder saber os elementos IJ da matriz. Só que o que acontece aqui, pessoal? Acontece que eu posso fatorar os somatórios e vou obter aqui isso aqui, ó. I, I, A, J e J. Primeira coisa que eu tenho que observar aqui é que esse produto aqui, ele é um número. E esse carinha, ele é definido como os elementos de matriz de A.
Se você achar isso aqui difícil, essa parte aqui, é uma coisa que se pega com o tempo mesmo. Eu lembro quando eu estudei Quântica 1, né? Então, esse curso aqui está nesse nível, por isso que talvez esteja bastante. Então, isso aqui é um elemento de matriz. Isso é um número. Se isso aqui é um número, se vocês concordam que é um número, então isso aqui vai ficar somatório de um até n desse elemento de matriz A e J, que vai sobrar é um ket-bra, que é um operador. O que vai sobrar aqui é o ket I com bra J. E esses elementos de matriz, a princípio, são complexos. São números complexos. Agora, como é que eu escrevo isso aqui de verdade? Bem, então, minha matriz A, ela é um A11, A12, até A1N. Aqui vai ser meu A21, A22, até chegar ao AN1. E aqui vai ser o A22, etc., até chegar aqui o ANN. Então, se eu olhar aqui o J aqui, é 1, J igual a 2, até J igual a N. E desse lado de cá, a gente tem o I igual a 1, I igual a 2. São as linhas, né? Com cada cara, por exemplo, o A11 é isso aqui. Por que isso aqui é um número? Eu estou atuando um operador A num vetor, dá um vetor. Então, isso aqui é um vetor. Quando eu pego esse vetor, multiplico pelo brado, vai dar um número. Então, isso é um elemento mesmo, certo? Agora, como é que eu escrevo isso aqui bonitinho? Vamos recordar que em álgebra linear, eu tenho essa representação aqui, certo? Na notação de Dirac, eu tenho que esse cara é um A que atua em V. Só que os elementos, se eu pegar esse aqui, cada elemento do vetor ômega, vai ser uma somatória em J de A e J multiplicado pelo vetor VJ. Concorda comigo? Eu estou somando em J os produtos em J e vou terminar com cara em I, cada posição de iésima. E se eu lembrar isso aqui a vocês, como é que isso aqui é, nesse caso aqui, você vai ter um vetor que é o vetor ômega, eu vou ter o ômega 1, o ômega 2, etc., até o ômega n. Isso é essa matriz aqui, atuando no vetor, numa coisa aqui só que V. Então aqui é V1, V2, Vn.
Então, se eu pegar o iésimo, cara, aqui, eu tenho que multiplicar. Então, esse aqui é a segunda. Então, eu estou na segunda linha. Eu vou ter que multiplicar a segunda linha pelo todo mundo desse vetor aqui para poder dar o iésimo, cara, ômega. Agora, como é que fica isso aqui na notação de Dirac? Bem, vamos lembrar que escrevendo dessa forma aqui, cada ômega I era um produto escalar de I com ômega. Cada elemento de matriz AIJ era um I AJ, esse sanduíche aqui, pertence aos complexos. E cada elemento VJ era isso aqui, J com V. Né? Como é que eu sei disso? Bem, posso fazer aqui rapidinho, mas só para lembrar vocês que se eu partir desse cara aqui e colocar a identidade em cada pedaço, então imagina que eu vou botar uma identidade verde aqui, uma identidade vermelha aqui, uma identidade azul aqui, e aqui o vetor. Então eu posso expandir essa identidade verde como somatório de U até N de II, um cara ômega. Isso é igual, vou botar aqui no cantinho que não vai dar espaço. Opa, tirei a identidade. Isso é igual a esse cara vermelho a uma identidade azul, só que eu vou ter que trocar para J, né? E V. Então aqui eu tenho que só trocar para J. Tem que trocar para J porque eu tenho I diferente de J, né? Uma matriz. Dá exatamente o que a gente viu. Olha só que interessante. Então, se eu observar aqui, essa equação que está aqui agora, saca só. Então, só reescrever um pouquinho melhor. Eu tenho um somatório de 1 até N, e eu tenho esse termo aqui, ó, I com ômega, que é um número complexo, na base de I. Isso é igual, eu vou fatorar os somatórios aqui, aí o que eu tenho aqui são esses elementos AIJ, I, A, J, né? Então tem I, A, J, só que eu posso IAJ, peguei o IAJ, e aqui sobrou um Ketibra IJ, saca só,
Esse termo do meio aqui, ó, eu fatorei para cá. Vai sobrar esse QET-BRA aqui, que está aqui, e o V. Ok? O que isso aqui representa, na verdade? Então, tem um QET na base computacional, cujos elementos é dado por isso. São os ômegas is. Então, se eu escrever isso aqui do jeito que está, isso aqui está representado aqui. Agora eu vou representar isso aqui usando a notação de Dirac. Isso aqui é o cara 1 com ômega, 2 com ômega, tan, 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 N com ômega. Cada carinha desse que está aqui dentro é um elemento de matriz. Nessa matriz, essa é a posição 0, 0, 0, 1, 0, são os QET-BRAs 0, 0, 1, 0, 1, 1, etc. 1, 2, 2, 1, 3, 1. Então, cada carinha desse aqui é um elemento de matriz. Esse é o A11, etc. Aqui é o cara 1 com A com N. Esse aqui seria, né? Esse é o N, A, N, são os elementos de matriz, que é dado por isso aqui, escrito nesse operador. E, no final, eu tenho esse carinha aqui, que é um 1 com V, 2 com V, etc. Então é assim que a gente representa o produto de matriz, tá? Claro que a gente não faz dessa forma aqui. A gente, só para vocês poderem entender um pouco melhor sobre notação de Dirac. E acabou a parte de notação de Dirac. Agora eu vou falar a próxima coisa que eu vou falar é sobre são os postulados da quântica. Então, os postulados da mecânica quântica. Tudo que a gente precisa de notação de Dirac a gente já viu, não tem mais nada a dizer. O máximo é uma coisa ou outra que vai entrar aí, mas sim, a parte mais dura, mais hardcore já foi estudada. Então, quando eu estudei a graduação em física, fiz o bacharelado, o curso, você tem aqueles cursos de introdução à quântica, que é a introdução à quântica, depois você tem estrutura da matéria 1 e 2, depois você tem quântica 1 e quântica 2. No curso de quântica 1, ele era dado um livro chamado Cohen Tanudi. Cara, vencedor de prêmio Nobel, um livro excelente, só que ele é muito grossão e tem muita coisa. Ele é muito espesso, né? Eu vou usar aqui a versão do Cohen. Esse livro do Cohen já tem um nível mais de pós-graduação. É por isso que hoje a UFMG adota no bacharelado em física o livro do Griffiths, em Quântica 1, que eu discordo veementemente. Eu acho um livro fraco assim, para o bacharelado, para o nível que você tem que estudar em quântica. Então, o que eu vou ensinar a vocês aqui é o formalismo de um jeito que vocês possam trabalhar com quântica depois. Então, eu vou usar a versão do Cohen, que são 6 postulados. Claro que não vai dar tempo de falar todos aqui, tem meia hora só, mas na próxima aula a gente termina os postulados, já começa a esfera de Bloch, e eu vou passar para vocês um Colab, Google Colab, para a gente poder brincar no Qiskit já de uma vez. Então, postulado 1,
o primeiro postulado diz que em um tempo fixo T0, o estado de um sistema físico está, está completamente definido ou descrito por um vetor de estado, claro que um ket, né? Sabemos que se chama ket, é um vetor coluna, por um vetor de estado psi no tempo t0. Então, toda informação que você pode ter num sistema quântico está escrito aqui. Toda informação que eu posso obter no sistema quântico no tempo t0 está escrito nesse cara. Para falar que o cara é vetor de estado, então a gente não vai falar mais que tem que ser normalizado, porque tem que ser normalizado. Então, se eu falei que o cara é um sistema físico, ele tem que ser normalizado, e a gente vai ver depois por que nos outros postulados. Então, observação. Os vetores de estado têm que estar normalizados para todo tempo. Tem de estar. Tem norma 1 para todo tempo. Melhor, né? Que, inclusive para o T0. Nós sabemos que a norma, então, aqui são as observações, tá? Nós sabemos que a norma desse vetor, opa, faltou, posso até colocar ele de outra cor aqui para não ficar muito confuso com a norma. Então, o que é a norma desse cara? Bem, nós sabemos que a norma, vamos supor que esse vetor tenha dimensão 2, vamos supor que esse carinha tem dimensão 2, ou seja, é um qubit. Então, esse cara ele pode ser escrito numa base qualquer, ele pode ser escrito por isso aqui, ó, por um ket A1, A2. Ok? E que a norma mesmo do cara, a norma dele é
raiz quadrada do produto escalar dele com ele mesmo. Então, isso aqui é raiz quadrada do Brapsi. O Brapsi é A1 estrela, A2 estrela, e esse cat aqui, certo? Então a norma é raiz quadrada A1 estrela vezes A1 é o módulo quadrado de A1. A2 estrela vezes A2 é o módulo quadrado de A2. Então, falar que isso aqui é igual a 1 implica sempre. Então, o estado, um estado estar normalizado implica que isso é igual a 1. Um estado é sacanagem, né? O estado, esse estado específico, né? Porque senão não vai ser esse A1 e A2. Às vezes o cara tem outra dimensão. Então, vou colocar aqui, esse estado está normalizado implica isso aqui. Por quê? Ah, mas tem a raiz ali. Tem, mas se dentro for 1, raiz de 1 é 1, certo? Então, o estado vai estar normalizado quando o módulo quadrado, a soma dos módulos quadrados e suas componentes é 1. Beleza? Então, isso aí acabou o postulado 1. Agora vamos para o postulado 2. Então, aqui agora, postulado 2. Então, toda quantidade física eu vou colocar esse A estranho, porque, em geral, as quantidades que a gente mede na quântica, elas advêm de uma quantidade clássica. Por exemplo, posição. Quando eu falo posição de um átomo, de um elétron, de qualquer coisa quântica, eu tenho um análogo clássico. Às vezes não, mas em geral a maioria das quantidades tem um análogo clássico. Então, quando o cara é clássico, a gente coloca uma letra diferente. Então, toda quantidade física A é descrita por um operador. Então, como aqui eu usei essa letra A aí, então o operador ele vira uma letra romana maiúscula, uma letra maiúscula, e atua no espaço de Hilbert. Ele não pertence ao espaço de Hilbert, ele pertence ao espaço de matrizes N por N complexas. Aqui é um jeito engraçadinho de falar que esses operadores A atuam nos vetores de estado, atuam nos cats.
Tem nada demais, tá? Esses operadores são chamados, são denominados de observáveis. Beleza? O que é um observável? Bem, não é qualquer operador. Existem operadores que não são observáveis, mas uma quantidade física tem que ser observável. Então, em geral, essa quantidade clássica, ela gera um observável A na quântica. Então, isso aqui seria a contrapartida clássica. E esse aqui é o quântico. No caso dos quânticos, esses A são observáveis. Mas o que é um observável? Então, deixa eu definir aqui. Um observável um observável A pertencente ao espaço de matrizes dimensão n complexo, matrizes complexas, é um operador hermitiano. Isto é, A dagger é igual a A. São operadores autodisjuntos. Bom? Então, tudo que é mensurável na quântica é hermitiano. Então, vamos lembrar que é hermitiano. Hermitiano, bom, observação. A dagger é quando eu tiro primeiro a transposta, depois eu tiro complexo conjugado, ou primeiro eu aplico complexo conjugado, depois eu faço a transposta. Tá certo? O negócio é que, outra observação, se A for hermitiano, se o operador A é hermitiano, então os autovalores de A são reais. Isso é muito importante. Lembra que eu só posso medir números reais, coisas reais, não coisas imaginárias. Outro comentário aqui, então aqui seria observação 2, e aqui seria observação 3. Toda matriz hermitiana
Mais especificamente, todo operador que possui representação matricial e é hermitiano possui a diagonal principal real. Certo? E o postulado agora é o postulado 3. O único resultado possível de medição, um resultado de medição possível, vou assim, o único resultado possível de medição, o único resultado de medição possível de uma quantidade física A descrita por um operador hermitiano A, ou seja, descrita por um observável, são, melhor dizendo, os autovalores do operador A, de A, eu coloquei do observável A. Então, exemplos aqui. Se eu tenho a matriz, essa matriz de Pauli, vou começar com a matriz de Pauli Z. Depois eu vou redefinir isso aqui, tá? Que isso aqui é muito importante. Essa matriz aqui, ó. Se eu for medir esse observável, os únicos resultados que eu posso obter ao medirmos o observável Z são seus autovalores. Aqui ele já está diagonalizada, diagonal, são lambda 1 igual a 1 e lambda 2 igual a menos 1. Ok? As outras matrizes de Pauli também têm autovalores 1 e menos 1. Essa matriz aqui só vou copiar isso aqui, depois eu vou arrumar. Então aqui é Y e aqui vai ser o X. Na linguagem de computação quântica, essa matriz X, ela chama matriz NOT. Então agora é X e aqui era Y.
Porque os autovalores dessas matrizes são iguais a 1 e menos 1. Eu vou deixar de para casa mostrar que os autovalores... Antes disso, imagina que eu tenho observável A, que é 2, 1 mais I, 1 menos I, 3. Os autovalores dessa matriz, 4 e 1. E uma matriz B, que é 2, 1, 1, 2. Os autovalores dessa matriz são 3 e 1. Então, se eu for medir a matriz de A, eu vou obter, o único resultado de medida que eu posso obter é 4 ou 1. Se eu for medir a matriz B, observável B, o único resultado que eu posso obter é 3 e 1. Ok? Então, vou deixar aqui um para casa. Se vocês não fazem o para casa, vocês não evoluem, hein? Tem que fazer. Calcular os autovalores para Y, X, A e B, definidas acima. Mostrar que o resultado é isso mesmo, né? Ok? Eu vou parar aqui, porque o postulado 4 e 5 são todo uma complicação. Então, eu vou parar aqui a aula de hoje nesse ponto, e na aula que vem a gente termina o postulado 4 e 5. O 6 a gente vai falar dele rapidinho, e depois a gente já vai aplicar na esfera de Bloor e começar já a parte mais avançada do curso, que é a parte mais aplicada do curso. Tá certo? No mais, muito obrigado e até a próxima aula. Obrigado, Henrique. Obrigado, Caio. Obrigado, Julião. Obrigado. Um abraço. Valeu, Júlio. Obrigado.